aquela linha. O medo já estava centrado, a coisa que eles estavam à espera já não se sabem exatamente onde ir. Bom, já. Nós vamos então conversar aqui deste lado e antes do professor José Bragança Miranda fazer a síntese dos 2 dias de colóquio. Foi-se embora? Bom, então nós falámos esta tarde, sobretudo pareceu estarmos a falar muito de território e de como é que definimos um território que possa fazer conviver questões de arte, política e economia e, desde logo, a primeira comunicação do Paulo Cunha e Silva, que opunha, a partir de exemplos muito concretos, muito menos escondidos do que aquilo que provavelmente ele gostaria de apresentar, opunha diferentes sistemas que são sobretudo sistemas de organização e ao falar de sistemas opunha no fundo regimes a sociedades, fazendo uma espécie de historiografia da nossa relação com os artistas e da relação dos artistas com o poder. Eu gostava só e é muito curioso que, se me permites, que eu fiquei à espera ao longo de toda a comunicação de ouvir essa palavra território. Ela não aparecia e ela só aparece finalmente através de um romance absolutamente extraordinário, do Michel Houellebecq, onde a própria ideia de território é em si mesma ambígua, porque tem a ver com os mapas da Michelin, como tinhas falado. Mas aparece depois quando define as políticas. Exatamente, e a partir daí a palavra território, chegada pelo romance, entra definitivamente na comunicação e problematiza ainda mais as questões que levantaste. Eu gostava que, se nós pudéssemos regressar a uma das questões que para mim foi essencial e que tem a ver com a classificação dos sistemas de organização, a identidade desses sistemas, na oposição entre artistas do sistema e artistas do regime. Ou seja, quando é que os artistas deixam de ser uma coisa para passarem a ser outra? Quem é que define o que é regime e o que é sistema, e quem é que se ausenta de um território e de outro para que nós possamos ter estas duas realidades a funcionar? Sim. Eu tentei servir-me de um caso que parecia bastante operativo. Tinha de facto produzido esse curto-circuito e tinha feito esse eclipse do sistema, na medida em que, nesse momento e nesse caso particular, a arte encontrou a política e o sistema foi absolutamente dispensado. E a partir daí, essa situação lembrou-me um pouco a situação do António Ferro, do Sistema Nacional de Informação, da Sociedade para uma Política da Propaganda, das políticas do espírito, que, oximoricamente, como eu disse, o próprio António Ferro falava. Quer dizer, não parece que esta distinção seja também uma distinção de uma perversão tremenda, porque o próprio sistema se acaba de constituir como um regime, não é? O próprio sistema, e eu tentei, ao longo da minha comunicação, dizer que o problema não estava na designação de uma obra de arte, estava na identificação e na caracterização dos elementos que tinham a capacidade de integrar o sistema e passar a nomear o artista.
e sinceramente se apresentei uma solução, como eu digo, desconcertante na sua evidência para o problema do que é uma obra de arte. Portanto, o problema da obra de arte e para mim isso é claro, não sei se outras pessoas com a mesma opinião ou se chegaram à mesma definição, é possível, os tempos estão sempre grávidos de uma determinada forma de olharmos as coisas, mas parecia-me uma definição muito operativa, quer dizer, depois do ready-made, a partir do momento em que tudo pode ser uma obra, de arte, o problema não é o que é uma obra de arte. Uma obra de arte pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que o artista diz ser uma obra de arte. Eu não tenho a capacidade, não sou artista, de nomear esta garrafa de água como uma obra de arte, mas se um artista o fizer, isto será uma obra de arte. Se é transcendente, se é imanente, se é solar, se é sombria, não me interessa, pode ser uma má obra de arte. Quer dizer, as obras de arte não têm que ser todas fantásticas, não têm que ser todas tocantes, podem ser más, há artistas que fazem más obras de arte. Agora, o problema é justamente esse, ou seja, o problema passa, como eu digo, para montante. O problema não é o que é uma obra de arte, o problema é, depois do Duchamp e depois do Manzoni, o problema é o que é um artista. E o que é um artista é um consenso que se vai estabelecendo num determinado sistema antropológico que inclui, enfim, todos nós um pouco, os curadores, os críticos, os jornalistas, os sociólogos, os antropólogos, e com todas as combinações possíveis, porque de facto, e eu citei também um exemplo recente do Papa da nossa crítica, que dizia que chegava lá por faro e rapidamente se enganava. Quer dizer, por muito farejantes que sejam os papas da arte, é muito difícil alguém ter a ousadia de olhar para um objeto a primeira vez, não conhecendo a genealogia desse objeto, nem conhecendo a genealogia do produtor desse objeto, dizer isto é uma obra de arte. Pode dizê-lo de uma forma adjetiva, pode dizer este objeto é fantástico, isto é uma obra de arte, isto parece uma obra de arte. Mas a capacidade de nomeação, de facto, passou para montante, passou para a circunstância de que o fulano que vai produzindo estas garrafas, ao fim de um certo tempo, há um conjunto social profissional que começa a declarar o artista e olhar para ele com atenção. O sistema é naturalmente perverso, quer dizer, porque há mecanismos de comunicação, de contaminação entre o artista e esse próprio sistema. Portanto, o artista faz-se ao sistema, o sistema faz-se ao artista, que não há uma pureza cândida e angélica, não há uma separação religiosa entre esses dois universos. Mas é possível admitir, por exemplo, que se criar um degrau intermediário entre o Estado e o artista, na figura do comissário, não se está apenas e só a transferir a responsabilidade da escolha do Estado para o comissário, ou seja, a transferir esse poder numa tentativa de criar uma espécie de nevoeiro que permita... Cortina de fumo. Sim, muitas vezes o comissário é de facto a cortina de fumo. A cortina de fumo, eu já estive na cortina de fumo no sentido de que é aquele que ilude que chama-se esse conceito, o conceito do braço longo, ou seja, o Estado deve ter um braço longo. A relação entre o Estado e aquilo que ele nomeia deve ser uma relação distante e deve ser uma relação mediada ou intermediada por um conjunto de protagonistas que vão dissolvendo a capacidade de nomeação do Estado. Este caso que eu citei, tem de fascinante, é que o curto-circuito é absoluto. E o ministro, que não era da cultura, como eu disse, diz nas páginas do jornal, que posso dizer do Expresso, na primeira página, isto é do melhor que há em todo o mundo, nesta expressão um bocadinho eufórica, isto é do melhor que há em todo o mundo, percebes? Eu até, como eu disse, eu gosto da artista em causa, já escrevi sobre ela, e acho que ela é extremamente, para aquilo que é convocada, é sem dúvida o personagem com maior capacidade de intervenção, de chamar a atenção para um país, de se inscrever nos mecanismos de propaganda e de comunicação que são as grandes, que são a Bienal de Veneza, por exemplo. O que é mais estranho aí é o facto de estarmos a promover dessa forma tão aberta e tão sorridente, não é? A nossa exportação. Para haver exportação tem que haver produção. Sim. E se não apoiamos a nossa produção, não é? Podemos ir fazer mais teatros lá fora. Mas qual é que é a diferença entre promover um artista nomeado diretamente pelo Estado e promover um artista que é indicado por um comissário que foi promovido pelo Estado? É justamente aquilo que eu falava, é a questão da mediação, ou seja, a questão do Estado não aparecer, talvez uma discussão um pouco cínica, mas do Estado não aparecer tão obviamente envolvido
na sua escolha. Eu posso dizer que, como representante do Estado, escolhi um comissário que, no meu entender, ia fazer uma escolha que naquele momento me parecia pertinente, percebes? Portanto, eu próprio estou a dar-te os mecanismos para desmontar todo esse sistema. Estou a falar de uma das bienais, de que fui o responsável em termos de organização. Mas a escolha de um comissário cria pelo menos essa zona de descontinuidade, cria pelo menos esse gap entre a proximidade da política e a proximidade da escolha do artista. Pode ser um pouco perversa, quer dizer, eu acho que o Estado tem que ter políticas muito claras de apoio, mas não deve, como eu disse, o Estado tem que dar a todas as pessoas que um dia acordam e dizem, eu sou artista, a possibilidade de, através de um júri mais ou menos identificado, calcionado, escrutinado, de verificar se de facto temos artista ou não temos artista. Então isso não deveria significar que o Estado deveria ter para essas bienais precisamente a ideia de concurso? Porque se o resultado é o mesmo, e no fundo... Não digo que o resultado seja o mesmo, ou seja, o Estado, há quem defenda essa situação, no sentido de concurso de comissário. Agora o problema que se coloca é concurso de comissários, concurso de artistas, concurso de quê? Porque no fundo ou vai A ou vai B. Sim. A foi escolhido pelo Estado ou B foi escolhido pelo comissário, mas no fundo vai uma pessoa. Sim, sim. E é o trabalho dessa pessoa. Sim. Há muitos modelos, por exemplo, há países em que, um pouco estranhamente, a estrutura que escolhe, não estranhamente, a estrutura que escolhe é um museu que tem essas funções. De resto, em Portugal, passou-se com a escolha do Cabrita Reis para Veneza em 2013, a escolha foi feita pela Fundação de Serralves. Portanto, há mecanismos. O que é importante aqui é que haja propriamente mecanismos de mediação, que não possa acontecer a situação de um ministro que não é da cultura, ainda por cima, forçar o secretário de Estado, que é da mesma, e que já não é neste momento, a nomeá-la sem se pensar em quem seria, digamos, o agente intermediário. Espero que não seja nenhum deles a ligar na hierarquia. Era uma das minhas pias de sempre. Bom, para avançar um pouquinho na discussão, há uma última questão que te queria dirigir, que tem a ver com, falaste em artes do tempo, e eu gostaria de perguntar se as artes do tempo são uma arte do regime ou é uma arte do sistema? Eu usei o caso da Marina Abramovic porque me parece muito eloquente, ou seja, até porque a performance em termos... Há dois tipos de performance, há a performance das artes performativas e há a performance das artes visuais, digamos assim. E a performance das artes visuais, de que a Marina Abramovic faria parte, seria uma arte do sistema do espaço, apesar de ser uma arte que decorre no tempo, não é? O vídeo é uma arte do espaço, não é? Com a arte do espaço quer dizer uma arte que acontece em sistemas, em espaços expositivos, digamos assim, e a Marina é alguém que sempre ocupou os espaços expositivos. Espaço e tempo não tem aqui uma dimensão termodinâmica simples, tem uma dimensão termodinâmica complexa, percebes? E o caso, volto novamente ao caso da Marina, pela pertinência de que ela estava. Há um núcleo perverso na minha comunicação, que a Marina estava cansada de andar naquela caravana pela Europa toda a fazer e ser mal paga, e ser maltratada, e chover e não sei o que mais, e um dia ela separa-se do Lei e diz, não, vou para o Faubourg Saint-Honoré, vou para a Chanel, vou não sei quantos, vou fazer compras, quero ser mulher. Enfim, é discutível ser mulher fazer isso, mas para ela era. E apesar de tudo isso, poderia ter-se transformado numa artista fácil. E, no entanto, o trabalho que ela faz no MoMA é um trabalho de uma dificuldade sacrificial extrema, não é? Estar 3 meses, das 9 às 5, sentada, imóvel e não sei o que mais, quer dizer, poderia ter feito isso uma vez. Há artistas que fazem uma performance na inauguração e depois vão-se embora, não estão para se chatear. Não, nela a dimensão do sacrifício e do seu vínculo àquilo que está a fazer é total. E, no entanto, ela era humana, era demasiado humana, não é? Como eu também tentei dizer, estava farta de ser pobre, portanto queria que o sistema afagasse com mais eficácia. Deixa-me, só acrescentar uma coisa, porque recentemente recebi uns artistas ingleses de Manchester e uma curadora do museu que, durante o Festival de Manchester, que foi no verão, que é um festival de teatro, e recebeu, fez parte
do apoio de quem produziu o filme, o documentário. Agora, sim. E, portanto, ela esteve lá uma semana em Manchester a relacionar-se e esta curadora disse-me que ela era uma má educação tremenda, tratávamos todos super mal, tipo, vocês não sabem nada, e passou o documentário de facto, e quando terminou o documentário, há bocado estava a pensar se sabias esta história, porque esta é recente, mal terminou o documentário, ela disse: a que horas fecham as lojas em Manchester? Pois, tens, dá razão. Ok, tenho 50 minutos, eu quero ir fazer compras. Trago-me um carro. Há de facto o shopping terapêutico, não é? A grande Marina Abramovic tem mal feitio. Pois tem mal feitio, mas os bons artistas não são necessariamente artistas bondosos. Passa 3 meses a muralha das Chinas. Sim, passa 3 meses e ainda por cima perde uma vida. Perde uma vida, acho que podemos perdoar ela querer fazer umas compras de vez em quando. Mas esta ideia da pobreza permite-me fazer a ponte para o André, que a dada altura fala na sua comunicação da necessidade de se pensar como é que se pode regressar a um outro estádio, na verdade, onde todos os conceitos que nós temos como prática corrente devem ser redefinidos, reorganizados. A questão que se coloca é como é que nós regressamos a um estado, sabendo que caminho fazer até esse regresso, mas como é que nós regressamos a esse estado, no fundo, para utilizar o exemplo aqui do pé que não pode ser mergulhado 2 vezes no mesmo rio, como é que nós regressamos a um estado que nos levou ao sítio onde estamos? Sim, como é que nós regressamos a um estado que, na verdade, nos trouxe até aqui? Ao estado, com letra grande. Exato. Sim. Olá, boa tarde. Eu acho que não falei em regressar a um estado que nos trouxe a este estado. Eu disse para desmarcarmos e reconstruirmos os conceitos. Mas isso, essa redefinição do mundo é o papel da arte. É uma ferramenta cognitiva que vais apreendendo todas as informações. Ela não é disciplinar, portanto atravessa todas as disciplinas, mas é a própria experiência de redefinição do mundo. Como é que eu faço individualmente? E era aquilo que eu estava a dizer no fim. Faço através de uma dose de violência muito grande, não me inscrevendo em determinados grupos, acusando falsos profetas e tentando elevar tudo a um nível, tentando comunicar através de senso comum. Plataformas que sejam possíveis de ser comunicadas, ou utilizando dispositivos de comunicação partilháveis. Mas não tem uma finalidade. Não. E, portanto, pondo em causa a própria ideia de que a arte pode ser um elemento agregador, pode ser um elemento de construção coletiva, não é? A arte é uma ferramenta cognitiva, é chegar ao pé de alguém e dizer: tu és burro, economista, à luz de eu, artista. É só isso. Porque a minha ferramenta é melhor que a tua. Portanto, o inverso não pode ser verdadeiro. O inverso pode ser verdadeiro. Eu vivo na guerra. Eu vivo de guerra. Rui, como é que se combate, por utilizar os termos bélicos, como é que se combate o vídeo que tu mostraste? Como é que se parte desta discussão? Sabendo, para mais, que os modelos, é verdade que os modelos sociais e económicos do Canadá são diferentes dos modelos que nós temos genericamente aqui na Europa continental, mesmo com todos os problemas que acontecem na Holanda, por exemplo, ainda assim há uma base que é comum. Mas como é que se combate isto e como é que se defende um território especulativo que é o território por excelência da arte? Bom, essa é uma pergunta que eu também tenho colocado. Acho que combate-se um pouco com as ferramentas que o André estava a falar, quer dizer, combate-se com a comunicação, combate-se com a capacidade de, hoje em dia combate-se na internet, combate-se nos fóruns, combate-se nas redes sociais, e porque nós não podemos cobrar outro canal de televisão, quer dizer, tu não és um Murdoch que chegas ali e compras um canal para dizer portanto eu acho que nós temos o caminho talvez a fazer, para os artistas ou as pessoas que estão mais próximas deles, não sei se caberá são os artistas, mas terão que ter
algumas armas para combater neste território também. Aquilo que me assusta a mim é esta história de que o último bastião são os receptores mesmo, são os que validam os que validam arte, os que valorizam a expressão artística. Portanto, no fundo, o que é grave aqui é a própria criação que está a ser atacada no seu âmago. Eu também acho que há aqui algo que é do nosso tempo, ou seja, eu acho que a questão do futuro, eu acho que nesse aspecto acho muito interessante o tema do debate e ouvindo toda esta reflexão sobre a questão, por exemplo, do futuro tem muito a ver sempre com a ciência, não é? Eu acho que é um território que me apetece reivindicar também para a arte, porque eu acho que a questão do futuro tem a ver com o capital humano, e aquilo que cria capital humano, fundamentalmente, é normalmente a ciência e a arte. No fundo, isto são áreas onde as pessoas têm um capital, pode ser usado, pode não ser usado, mas o futuro, por exemplo, tem uma dose de abstração enorme. Eu acho que o que é interessante no futuro é ser futuro. E, portanto, não sabemos o que fazer para lá chegar, como é que será, etc. Mas há um trabalho que me parece interessante de pensamento, a este nível, de pensamento crítico, etc. Acho que a arte hoje está implicada nisso. Por exemplo, algumas destas, apesar de tudo, eu acho que os artistas se organizam e eu tenho uma opinião um pouco diferente desse lado atomizado onde tu te colocas, mas eu acho que aí tu vês um coletivo que se tornou capaz de impor e, portanto, há aí alguma contradição, mas não sei se haverá ou não. Eu, particularmente, conheço bem o teu trabalho, não é? O vosso trabalho, mas, na realidade, eu acho que, por exemplo, hoje em dia, uma coisa que caracteriza muito as gerações emergentes é esta capacidade de se organizarem. Por exemplo, quando eu vi a celebração no outro dia da Culturgest, foi um momento importante, quer dizer, foi um momento de celebração. Quer dizer, portanto, há muitas coisas desse tipo. Foi uma instituição, foi à luz de uma instituição. Não, portanto, não há foi, uma circulação. Aí o que tu fazes é outsourcing, é uma estratégia de outsourcing de um artista a pedir a outros artistas para trabalharem por si, sendo que ele recebe, como a Borralho e o Galante, sendo que esses artistas estão a receber e todos os outros estão a trabalhar. Foi auto-organizado, acho que eu não sei, eu conheço o processo de organização daquele evento, mas posso ser de outros, se eu quiser. Sim, eu só acho é que os artistas não se podem demitir do estado das artes no atual momento. Houve um rebaixamento de pensamento durante séculos e séculos, é impossível dialogar com qualquer artista, porque todos viveram no jogo da negociação, com uma coisa que é impossível negociar. E a arte tem que ser superior a tudo, não é superior no sentido de comunicação e de criar, da possibilitação do novo mundo. Não é a negociar com a sua própria morte que vamos lá. Ponto final. E para isso é preciso saber distinguir quem são os parceiros, e as afinidades eletivas são muito difíceis de se conseguir escolher, e quem não são os parceiros. Ponto final. Não há negociação. Não há negociação possível. A arte não é. Cada um é livre de escolher os parceiros que quer, não é? É isso que eu estou a dizer. Quer dizer, tu, num processo desta natureza, se não estiveres atomizado, tens outras armas para combater. Por exemplo, se tu estiveres sozinho, eu conheço muita gente que está na internet sozinho todos os dias e que tem uma fragilidade gigantesca. A geopolítica não interessa para dominar o mundo. Não interessa para articular o bem-estar universal. Não podemos ir de casos particulares para universais. Isso é um grave erro, tanto da direita como da esquerda. Universalizar no particular. Não é possível. E temos que funcionar. É meramente no plano das ideias. Eu acho que as ideias na arte têm uma coisa extraordinária, que as próprias ideias já são ação. E isso é um território da arte, um território extraordinário de pensar e agir. Por exemplo, fazer um objeto artístico é uma ação enorme. Portanto, eu acho que aí já tens uma ação gigantesca. E pronto, se for só isso, eu acho que já é extraordinário, estás a perceber? Agora, eu acho que hoje em dia existe um elemento, e chamei bastante a atenção para isso, em que a própria associação entre artistas aponta para caminhos provavelmente de reformulação e até de uma certa utopia de pensamento da sociedade. E eu assisti a situações muito concretas, porque estou muito ligado, como sabes, à emergência e estou sempre um bocado fascinado por toda esta nova vaga que aparece e estou sempre tento lá estar, quando possível, e sinto que é muito diferente agora do que era, no sentido que, por exemplo, tem uma capacidade enorme de compaixão, quer dizer, não tem aquela necessidade de afirmação, o meu trabalho, o resto é deserto, extremamente orientada talvez para uma espécie de afirmação individual de Sarcícia. Não quer dizer que eu não tenha o seu discurso individual, mas também tem uma capacidade de escuta que me parece importante. E, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que defendo completamente, mas a arte é uma coisa mas tu achas que o efeito que essa comunidade, que a emergência dessa comunidade pode ter, faz mais sentido porque acontece dentro de uma instituição? Eu acho que
faria, obviamente, eu acho que as pessoas aí usam tudo o que podem, não é? Eu dou-te um exemplo, o Sweet Tender, um dia eu estava na Noruega e vieram massajar os ombros, e massajavam os ombros aos programadores, eu portanto imaginava que eu era programador, eu estava lá sequer como programador, mas as pessoas estavam sentadas na cadeira e enquanto massajavam os ombros à borda iam à orelha dizendo umas coisas, portanto, iam passando a mensagem, iam seduzindo. Mas foi uma ação organizada, muito lúdica, divertida, etc. A verdade é que a partir dali surgiram uma série de mecanismos que possibilitaram imediatamente pôr no mapa gente que se calhar houve um bypass da data das instituições, porque pareceu uma espécie de uma tática de guerrilha, mas extremamente, eles organizaram-se, eles tiveram que pagar as viagens, etc. Mas quer dizer, eles estavam a trabalhar com uma instituição, sentado dentro da instituição, eu achei isso interessante, estava no foyer e conseguiram as pessoas. Agora, sim, neste caso as culturas não sei a dinâmica, mas por exemplo, sei que alguns artistas que eu conheço muito bem, sei que começaram a falar nisto há muito tempo atrás, já falavam nisto, e depois por acaso eu não sabia como é que chegaram lá, francamente. Não gostei essa. Eu gostava de fazer uma pergunta ao André, posso? Sim, sim. Mas tens de esperar para o microfone de Deus. Está bem, desculpa. Sim, o que eu queria dizer é que, desculpa, só antes, é que a atividade artística, como por exemplo, há um caso do Parreira, que ele escreve, e julgo que escreve, independentemente dos suportes que lhe são disponibilizados pelas instituições, a criação não depende desse Estado e não depende dessas instituições. E todos esses exemplos surgem com o apoio de uma instituição por trás, no caso do Sweet Tender, a Movement, com mais não sei quantos parceiros, e no caso da Celebração, com Guimarães e a Culturgest. Eu estou a tentar falar de arte que não depende de incentivos institucionais que tentam negociar com a economia ou com a política de alguma forma a própria criatividade, o que é que isso seja. Quando tu falas dos mind tools, tu estás a falar, eu gostava de te ouvir só um bocadinho mais sobre isso, porque tu estás a dizer que neste momento não é possível, ou estás a considerar que neste momento, ou com quem somos agora, não é possível haver um gesto possível, é isso? Eu não sei explicar melhor o que estou a dizer, mas, por exemplo, da minha experiência, penso que muitos dos gestos que tu trazes ao visível, muitas das práticas, das ações, das palavras, das peças, são tortas. Não, se tu soubesses, neste momento, mais do que nunca, não faço ideia o que é que estou a fazer em termos de ser com que tudo que eu trago ao visível, como este discurso, está a ver, tem alguma fundamento naquilo que eu agora estou a pensar, porque sinto que a mudança de forma de pensar e de estar tão aberta que é difícil alinhar com um gesto que seja exatamente aquele. Estava a ouvir também o rigor que ele estava a falar. E tu consideras esse erro no gesto? Eu não estou nada a falar com concessões, não estou a falar de concessões, não estou a falar de... Então, mas também não faz mal se eu aqui ceder um bocadinho, ou me submeter aqui um bocadinho. Não estou mesmo a falar disso, se calhar conheces um bocadinho, não tem nada a ver com submissão, nem um bocadinho. Não estou mesmo a pensar em ceder coisa nenhuma, estou só a ver, quando falas mind tool, é versus gesto? Não, o que eu estava a falar do mind tool era que é uma estratégia, que é uma estratégia informática de pôr o utilizador em colaboração com o próprio computador, é desnaturalizar a ideia de que a arte é uma coisa com critérios que transporta esses critérios consigo. E tentando colocar a arte como simplesmente um processo cognitivo, uma maneira de compreensão do mundo, como muitas outras, só que é o contrário, e isto é que é o paradoxo, ao contrário das outras ciências, neste caso a política e a economia, em que, como o Paulo também diz no seu texto, ao contrário destas ciências, não produz uma prova que é refutável com uma nova prova, simplesmente é a experiência, pronto, é só a experiência de ser, de entendimento do mundo, e por isso ela é uma ferramenta, ela não produz nada. Os objetos artísticos, para mim, e eu acho que para a arte, são excessos necessários para a existência da própria arte. Isso permite-me perguntar à Patrícia
e ao Vítor, na relação que vocês, sobretudo no exemplo que trouxeste da exposição, na relação que vocês procuram estabelecer com os espectadores, portanto, com os espectadores, com os visitantes, não é? No fundo com aquilo que o Rui chama do último dique protetor, como é que vocês garantem a proteção disto que o André está a falar, que é a experiência? Como é que vocês garantem a experiência do espectador face a experiência do artista face à expectativa do espectador? Acho que hoje em dia a mediação, mais do que nunca, é uma ferramenta que quer instituições, organizações museológicas têm vindo a apostar, assim como também plataformas intermédias, até porque não galerias, não é? Esse primeiro embate, não é, com a obra é muito importante, mas é insípido, não é? E portanto esse bom ou mau, não é? Esse sim ou não, não é, inicial é importante, mas não é tudo, e portanto obviamente que tive esse cuidado aqui nesta exposição em particular, não é, de que estou a falar, de ter não só material escrito, mas de ter alguém disponível sempre para conversar com quem entra e poder iniciar um diálogo, não é? Porque esta não é uma exposição hermética, é uma exposição que está a falar sobre algo que está a acontecer e que é iminente, e portanto pede essa participação, não é? E acho que hoje em dia na arte contemporânea não nos podemos considerar nunca só observadores, somos cada vez mais participantes, e portanto essa postura em lugares, por exemplo, a plataforma tem sido uma postura que tem vindo a mudar e pretende, obviamente, que o público tenha um papel muito mais ativo do que... E as caixas chegaram a ser enterradas ou não? São metafóricas. Não. Ou seja, não é concretizada, portanto a intenção não é concretizada até ao limite. Isso foi uma imposição curatorial, foi uma impossibilidade logística, financeira, porque é que não se leva até ao... Sim, seria interessante poder materializar a ideia, mas no fundo acho que o importante era colocar as ideias em cima da mesa e trazer essas ideias a debate. O facto de termos uma publicação e de termos essa informação online faz com que essa caixa fique enterrada e faz com que ela possa ser revisitada, se calhar não só daqui a 100 anos, mas hoje, amanhã, depois de amanhã, e que essa ideia continue viva. Vítor, queres dizer? Não. Então, Paulo, tu querias falar? Já queria falar sobre, pegar numa coisa que foi dita, falar um bocadinho sobre o futuro, sobre ciência, arte e futuro. E eu gostava de dizer, quer dizer, que a arte tem uma capacidade antecipatória relativamente ao futuro, a ciência tem sobretudo uma capacidade confirmatória. E que eu tenho movido um pouco entre estes dois universos e cada vez mais tenho a convicção de que são dois universos distintos e que é importante que se mantenham distintos, que se devem cruzar, que devemos permitir que se atravessem indefinidamente, mas devemos olhar para eles e garantir-lhes autonomia. Resta um ensaio famoso do C.P. Snow que se chama Justamente the Two Cultures, coloca esse problema com muita cuidado. Eu próprio comissariei em 2001 uma exposição que se chamava A Experiência do Lugar. Voltamos novamente ao território, que apesar de só ter aparecido no fim, é uma coisa que me preocupa sistematicamente, a minha tese de doutoramento até sobre o lugar do corpo. Eu organizei essa exposição que se chamava A Experiência do Lugar e convidei um conjunto de artistas para fazerem várias intervenções em espaços científicos da Universidade do Porto, mas intervenções que não fossem intervenções simplesmente de site específico, no sentido que o artista está naquele laboratório, diz este laboratório é tão interessante, encosto aqui uma cana e não, os artistas deveriam fazer um estágio, deveriam estagiar, deveriam perceber, digamos, a metodologia do ato científico e a obra que resultasse daí deveria ser uma obra intersticial e uma obra praticada pelo diretor daquele laboratório e pelo artista que estava em residência no laboratório. Se quiserem, o artista que trabalhava no laboratório de microscopia eletrónica deveria fazer uma obra que só fosse visível através da observação pelo microscópio eletrónico. Poderia pintar dentro de uma célula, se quisermos, fazer uma instalação, fazer uma escultura, mas isso implicava que ele dominasse as técnicas de microscopia eletrónica que lhe permitisse trabalhar depois esse micromundo só assim observado. É claro que, se calhar por um problema de curadoria, meia culpa, os artistas não tiveram paciência para aturar os cientistas não tiveram paciência para aturar os artistas, acabaram por fazer
instalações, intervenções, site ou contexto específico, como se diz, não é? Mas não foram, de facto, obras que resultassem dessa compreensão mútua dos dois mundos, porque, de facto, são mundos que têm mitologias, diga? Qual era o tempo que as pessoas podiam estar juntas? Quanto tempo? Podiam estar juntas 6 meses, mas encontraram-se, falaram, foram lá 2 vezes ou 3 vezes, mas era complicado dominar nesse tempo, apesar de terem um cientista, de terem o responsável do laboratório e terem um cientista assistente que os ajudaria no processo, a incomunicabilidade transformou-se numa impossibilidade. E, portanto, o que eles acabaram por fazer, eu tinha, no limite, deveria haver uma performance numa sala operatória, que só, obviamente, que a pessoa que fazia a performance no contexto operatório teria que estar equipada e deveria poder participar e deveria poder manipular a mesa de instrumentos e de utensílios de uma forma discreta, não pondo em causa a sobrevivência daquela operação, mas de facto é de uma grande dificuldade e, portanto, devemos permitir olhar para esses dois mundos desta forma. De facto, a arte tem essa capacidade antecipatória, a ciência tem essa capacidade confirmatória, mas deixemos-los cruzarem-se, coreografarem-se, dançarem, encontrarem, mas preservemos a autonomia e a especificidade de cada um deles. Porque, de facto, a questão da prova parece-me absolutamente incontornável. E gostava só, a propósito das sevícias que o Rui Horta apresentou, dizer que essas sevícias que são aplicadas pelo senso comum, através da entrevistadora de um canal canadiano, que não era a Fox News, mas poderia ser a Fox News local, podem também ser aplicadas pelo poder político. E eu fui, enquanto responsável do Instituto das Artes, objeto dessas sevícias levadas até a um extremo absoluto, porque alguém no Palácio da Ajuda, com funções políticas, uma senhora, me perguntava: Paulo, porquê é que esta coreógrafa precisa de um colchão? Porque ela está a trabalhar numa escultura a 5 metros de altura e pode cair. E vai ficar muito mais caro pagar o internamento dela do que comprar ou alugar um colchão. Mas, Paulo, porquê é que é preciso alugar um espelho? Porque as paredes do CCB, onde, entretanto, a operação estava a ser experimentada, não refletem a imagem da coreógrafa. Portanto, o nível de sevícia pode ser praticado pelo próprio poder político, não é? No seu exercício mais perverso. Sim. Esta é uma Sim, porque a propósito desta questão dos meios de comunicação e da forma como estas entrevistas, não é, são conduzidas há muito pouco tempo, foi uma jornalista, uma senhora responsável por um programa sobre arte na RTP Internacional entrevistar-me sobre esta exposição. E ela, eu digo, então, mas o que é que me vai perguntar? E ela disse-me que me ia perguntar sobre a exposição, sobre esta ligação entre arte e política, e disse: tudo bem, assim que acabo de explicar rapidamente, porque é televisão, não é? Temos que resumir ao máximo. Ela aponta-me o microfone no ouvido e diz-me: mas então explique-me lá, o que é a arte? Com a minha explicação, tinhas respondido imediatamente. Eu não sei se a resposta que eu dei vai sair, não é? Eu disse assim: olha, em 10 segundos, essa é uma pergunta, não é, que é um bocadinho impossível de responder. Não era exatamente isso que eu lhe queria dizer, eu queria dizer outra coisa, que é, então a senhora tem um programa de arte e está-me a perguntar isso, nem quer dizer. Então, se tem dúvidas sobre o que é a arte, então se calhar não está a fazer aquilo que devia, não é? Se calhar devia mudar de profissão. Mas quando as coisas são colocadas, não é, nestas condições, não é? Quando um artista vai a um programa da manhã, a um programa da tarde, não é? Esta pergunta surge sempre, não é? Esta pergunta do que é o artista, o que é a arte, mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, não é? Isso é muito perigoso, porque depois o que passa lá para fora e para o público em geral torna-se complicado, não é? E daí esse afastamento. Só para dizer que, enfim, depois há histórias que têm finais infelizes, outras têm finais mais felizes. Esta história, a história das minhas sevícias, teve um final feliz, porque a obra que resultou deste flagelamento permanente foi capa da Veja e, portanto, conseguiu ser a operação mais rentável em termos de política da divulgação de Portugal que nenhuma campanha do AICEP, nenhuma diplomacia económica que venda mais não sei quantos litros de azeite conseguiu alguma vez desde o achamento, embora no achamento não houvesse ainda a Veja.
Só em relação outra vez quando perguntam o que é a arte, eu acho que não nos devemos permitir de repetir o que é a arte para as coisas não se esquecerem. É importante repetir sempre. A arte é uma ferramenta cognitiva como são muitas outras, como é a medicina, como é a filosofia, como é a ciência, como são muitas coisas. E a repetir, é uma ferramenta cognitiva para a compreensão do mundo, antecipação do futuro, um cenário que nós temos que fazer. Tem que ser repetida, mas a questão é diferente, é que é exatamente o que aconteceu na peça que foi apresentada pelo Rui, que é, eles fazem a pergunta mas não querem ouvir a resposta. Mas eles quem são eles? São quem faz uma pessoa, é uma pessoa, não sabemos o background da pessoa, não sabemos o entendimento da pessoa. Não, estamos a falar Quem é que esta pessoa é? Se nós queremos, se a arte procura um senso comum e deve procurar, não um senso comum, mas a comunicação, e para isso utilizar o senso comum, devemos reafirmar constantemente em relação ao outro a nossa função. Ponto final. Sim, o nosso processo de entendimento do mundo. A televisão quer soundbite, não quer explicações. Mas tu aceitaste fazer o jogo, queres negociar esse jogo, então nesse jogo, por favor, tenta fazer alguma coisa com esse jogo, porque tu é que aceitaste, não fui eu. Sim, mas eu não me permiti de responder. E respondi exatamente em conformidade. Não respondi aquilo que queria, não é? Porque acho que, quer dizer, é uma pergunta que se calhar podia ter sido feita de outra maneira. Ela é uma mediadora invisível, em relação ao resto das pessoas. É um jogo, aceitaste. Mas a questão é essa, que na televisão, não é? Quer-se uma resposta de 10 segundos e responder o que é a arte em 10 segundos posso-me ficar simplesmente pela resposta do palco que foi a que eu dei, que é aquilo que o artista produz. Não é? E pronto, não é? É aquilo que o artista diz que é arte, é o que é arte. Que é uma obra de arte. Não que é arte, que é uma obra de arte. Que a arte é diferente. Sim, mas é complicado a pessoa responder. Que a arte não é a mesma coisa que é uma obra de arte. Que é uma obra de arte, eu sei. Que a arte não sei. Que levanta muito mais questões do que dá respostas, não é? Portanto, é preciso tempo. E as pessoas não têm disponibilidade mental para ouvir a resposta que nós queremos dar. Pronto. Correndo o risco de dizer que não há muito mais tempo, quem quiser enfrentar este lado da sala e tiver alguma questão precisa e concreta que queira colocar, nós estaríamos abertos a isso. Ainda temos que fazer uma síntese e conclusão dos 2 dias do bloco, portanto temos mesmo que ser breves. Sim. Vou tentar ser breve. Bom, diante de tudo que foi falado aqui, eu estou com muitas interrogações e algumas angústias. Bom, eu sou brasileira, gostaria de dizer que eu sou solidária a esse momento político de Portugal e não acho que o Brasil esteja diferente em relação à arte, à política e à economia, apesar do que a mídia vem expondo. Algumas questões que me vieram e eu queria ver o que o Rui pode dizer a respeito e o André também, porque eu acho que são visões complementares, por um lado. Eu acho que, e eu falo também do ponto de vista brasileiro, eu acho que todo país cria, apesar das adversidades e muitas vezes por causa delas, né? E ao ponto que eu estou ouvindo muita gente dizer que a cultura está morrendo em Portugal, eu acho que na verdade a cultura, pelo que eu estou sentindo, não está muito viva, porque está todo mundo discutindo, buscando caminhos. E eu acho que pode estar havendo uma tentativa de assassinato da cultura, é outra coisa. Né? Não só da cultura. De assassinar o discurso, tem mesmo que pedir, Patrícia? Sim, eu vou de assassinar a cultura, a política, a economia e também a estética. Então aí vem a pergunta. Até que ponto, na criação do Rui e do André, o receptor tem importância? Porque eu acho que o artista tem um poder, e muitas vezes parece que não. Ele tem muito poder e é por isso que ele assusta, amedronta, inclusive os políticos. Então, até que ponto a recepção tem importância para esses criadores, na medida que você comunica e mostra a sua maneira de ver o mundo para o público. Então, eu queria um pouquinho, porque eu vi um espetáculo seu, André, em Faro, e eu lembro que uma das pessoas do público falou, depois do debate, se você tinha consciência de que o que você mostrou, os códigos que você colocou ali, eram incompreensíveis para a audiência. Então, eu queria um pouco ouvir o Rui e você sobre isso. Obrigada. Bom, quer dizer, enquanto artista, enquanto criador, o público não me ocupa muito espaço durante o processo, ou durante de modo nenhum, portanto, o público se calhar é um pouco pedante dizê-lo, mas quer dizer, o público vem já muito tarde no final, quando talvez eu
tenho que o confrontar e, portanto, é uma evidência. Agora, eu tenho, em determinados momentos do meu trabalho, refletido muito conceptualmente sobre esta ideia de um lugar de espectador e sobre a desconstrução do próprio teatro. E, portanto, já fiz espetáculos em túneis, em cotovelo, em face a face, etc. E, portanto, esta minha obra também agora desconstrói um bocado esse espaço, porque eu sou um bocado insatisfeito com esse espaço, mas não é uma preocupação com propriamente o público, mas é mais uma preocupação com a qualidade da recepção, quer dizer, com algum ruído que me interessa pôr na recepção. Portanto, isso tem-me ocupado durante os últimos 10, 12 anos, mas não é uma preocupação com o espectador em si, é uma preocupação com a minha pesquisa do contexto da obra que engloba o espectador, portanto, é só por isso. Por isso penso nele. Pois isto levanta muitas coisas, muitos tópicos que eu só posso mais ou menos tocar, que é porque é que eu materializo qualquer coisa e segundo, sobre o que é que eu estou a materializar. No fundo, eu quando estou a tentar fazer alguma coisa, estou a fazê-lo por mim, mas sendo que eu não tenho interior e que estou simplesmente a jogar com os utensílios que me são disponibilizados por todos, eu julgo que ao estar a fazer para mim com os utensílios de todos, estou ao mesmo tempo a fazer para todos. Isso não significa que as pessoas investam sentido nos objetos da mesma forma. Cada uma delas tem outros utensílios, uns utensílios que esqueceu, outros que não esqueceu, ou que não quer utilizar, e investe sentido de forma diferente nas obras. Portanto, eu não me destaco das outras pessoas. Percebe o que eu estou a dizer? Tu colocas-te enquanto eu sou como os outros. Ator e espectador do próprio objeto. Não, eu sou um indivíduo. Eu não sou dramaturgo, tinha sido dramaturgo, eu não sou nada disso. Eu sou o André que faz coisas consoante os materiais que me são disponibilizados pela sociedade. Aprendi a escrever, a falar português, a abrir os olhos, a selecionar o que vejo, a selecionar a escuta. E utilizo isto e vou investindo sentido nas coisas. Não estou à procura de produzir um objeto. Não sou como a ciência política ou a ciência económica. É só um processo cognitivo. É uma ferramenta cognitiva. Mas isso é a diferença entre o com e o para, não é? Vai fazer a coisa para o outro perceber, ou para o outro receber, ou para o outro. Esse é mais o género do jogo de pena. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aqui à frente. E por isso é que eu dizia lá no Algarve que eu não consigo. Há pessoas, havia alguém que dizia porque nós somos aqui do Algarve, somos aqui do campo e não sei o quê, não se lembra. Havia alguém porque nós somos aqui, somos tolinhos, dizia uma pessoa em nome do resto do público. As pessoas são muitas pessoas, não é? São muitas coisas, muitos desafios. Não são nada. Eu gostaria de perguntar, desculpa o nome, André, falou várias vezes em ferramenta cognitiva, arte como ferramenta cognitiva, no sentido de conhecimento, de conhecer cognitivo. Penso que vai nesse. Gostaria de saber se é nesse sentido, se a arte conhece. Por outro lado, compreensão. Por outro lado, também gostaria de perguntar ao Rui Horta a respeito de quando falou em pensamento crítico, arte e pensamento crítico. Isto porquê? Porque Paulo Cunha Silva falou em, portanto, uma relação arte-dinheiro. Portanto, coloco a questão como sei, como consigo. Arte-dinheiro. Ora, aí há um caráter especulativo da arte, digamos assim, em que, de certa maneira, produz-se uma ausência de dimensão crítica, no sentido de que a própria arte se torna um pouco como que pura especulação. Aliás, Tiago Bartolomeu Costa, a propósito disto, quer dizer, aproveito o que Tiago Bartolomeu Costa disse quando falou da arte caracteristicamente especulativa. Ora, há um certo perigo de a arte tornar-se puramente especulativa. Nesse sentido, precisamente, em que se estabelece uma relação arte-dinheiro. Ora, como é que se produz a partir daí, ou como é que se pode produzir a partir daí, uma dimensão crítica ou o risco de uma ausência de dimensão crítica da própria arte? Então,
responder primeiro, porque eu vi a internet, então escrevi aqui processo cognitivo, é a realização das funções estruturais da representação. Portanto, eu divido estas funções estruturais da representação, como eu dizia e disse durante o texto, que nada é nada, nada transporta critérios, portanto, quando vemos uma garrafa, um copo, uma caneta ou um telemóvel, nós não sabemos o que aquilo é, mas sabemos tudo o que aqueles objetos não são. Não há... Conseguimos ver tudo, são sinapses muito rápidas e, portanto, este processo cognitivo é a tentativa de ir controlando a informação, materializando numa sombra do infinito. Só que este processo cognitivo eu ponho sempre em 3 fases, que é a experiência, onde acontece um acidente, deliberado ou não, a de investimento de sentido, onde há uma repetição desse acidente, deliberado ou não, e da consciência, ou do conhecimento, que se faz com a representação que se teve depois do investimento de sentido. Portanto, é um mecanismo de construção de representação. Como disse... Porque o conhecimento tem uma palavra, é uma palavra um bocadinho difícil, porque conhecer pode levar à intimidade aprofundada com qualquer coisa. E o conhecer pode ser, eu aceito um conhecimento com o qual eu não concordo. Quando ponho a tónica do pensamento crítico, estou a reivindicar para a arte justamente um espaço de descodificação de um sistema complexo e de fenómenos de tal forma complexos que existe esta capacidade na arte de justamente falar de coisas que são indizíveis. Aliás, há coisas belas demais que não se conseguem falar, conseguem-se fazer. Havia quem dizia: eu vou fazer, não consigo escrever este livro que eu tenho para dizer, não cabem palavras, por exemplo. Eu acho que, inclusive, no próprio processo, eu venho do corpo, e a questão mais extraordinária do corpo é que quando o corpo comunica com o outro corpo, ele comunica por formas até não cognitivas, até pré-cognitivas, por exemplo. Porque estabelece... Nós não estamos a falar do mesmo tipo de coisa. Não, estamos mesmo. Eu estou a falar de... Interessa-me a mim ter uma capacidade de poder pensar algo e, portanto, não posso encostar a arte só meramente a uma questão maneirista, meramente formal. Interessa-me que os artistas tenham, e acho que reivindico, um espaço de pensamento para os artistas, para os criadores. Aliás, hoje há uma inversão de papéis. Durante muitos anos, os artistas eram vistos como uma espécie de entretenimento e que os políticos pensavam, e hoje em dia os políticos entretêm, os artistas pensam. Os artistas têm um espaço de pensamento que eu não quero abdicar dele, e é muitíssimo importante. Isso será no futuro. Mas também, em relação à questão cognitiva, particularmente, eu penso, e eu questiono muito, sobretudo na minha forma de arte, em que há um elemento de verdade que não é per se cognitivo. Ou seja, eu acho que a dança tem, e a live art tem, um corpo à frente do outro corpo tem, e o teatro tem também isso. As artes vivas têm algo que te leva a um conhecimento de uma forma misteriosa, que não sabemos hoje, que já daqui a 50 anos alguém já fez pela ciência, espelhou, conseguiu explicar do ponto de vista neurológico a complexidade de como é que isto acontece, mas hoje nós sabemos que há uma transmissão. Portanto, eu só ponho a questão da cognição aqui porque eu considero que é mesmo cognitivo, mas que hoje ela passa de uma forma pré-cognitiva, mas depois nos faz aceder a um conhecimento de outra forma, um conhecimento de uma forma especial, que eu não sei dizer ainda bem, percebes? Eu acho que na Contact Improvisation há cognição. Pode ser uma cognição, uma subcognição, mas há cognição, ou seja, aquilo que resulta do encontro entre dois corpos e depois o movimento balístico ou não que sucede esse encontro, há com certeza um momento cognitivo. Vai mais depressa que o pensamento, quando estás a pensar já foi. Quando estás a pensar já foi. Isso é muito engraçado que as novas teorias motoras, vou dar uma microlição de neuroanatomia. Microlição, sim. Nós temos dois neurónios motores, um na circunvolução frontal ascendente e outro no corno anterior da medula. Portanto, são duas células muito compridas. Nós tivemos 2 metros, cada uma destas células pode ter 1 metro. 1 metro de comprimento, simplesmente é invisível, porque só tem uma dimensão. E achamos que a motricidade voluntária, portanto, a circunstância de querer mexer, acontece porque primeiro se quer e depois mexemos. Ou seja, o primeiro neurónio envia informação para o segundo neurónio no sentido de se ligar depois ao músculo, ao fluxo muscular e operar a contração.
últimos estudos têm verificado e têm demonstrado que o primeiro neurónio a contrair-se pode ser, que o primeiro neurónio a contrair-se pode ser o segundo neurónio motor, ou seja, que a ação pode ser anterior ao desejo e a fazer, e à vontade de a fazer. Não é assim como... É isso. Pronto, mas é assim novamente, percebes, não? Sim, pois, a experiência do corpo, mas isso contraria todos os princípios neuroanatómicos que dizem que fazer é primeiro a vontade de fazer, só fazemos depois de termos vontade. E de facto, algumas experiências neuroanatómicas têm demonstrado que o segundo neurónio não é o segundo, é o primeiro, que é o primeiro a enviar a informação e a sofrer o potencial de ação. Os mercados, não. Quer dizer, relativamente aos mercados, dizer que a arte não é mercado, mas que os objetos artísticos circulam no mercado e que há um empenho muito grande dos fazedores dos objetos artísticos nessa circulação. Uma intervenção brevíssima, por favor, já estamos muito atrasados. Temos para o microfone que está aí. A intervenção, não sei se será naturalmente intervenção, mas exatamente, você acabou por dizer brevíssima. Há bocado acabou por dar a mesma resposta quando houve ali a primeira interpelação da mesa. Eu só agradeço uma coisa que é esta, é que vocês eliminem do vosso léxico o termo debate. O termo debate, porque nós associamos habitualmente, eu vim aqui, a arte também com liberdade. E o que vocês fazem, não estou a pôr em causa a vossa mesa redonda, que até gostei dela, até seria ótimo que estivesse, porque houve debate entre vocês. Seria ótimo que ela estivesse no programa, porque eu preferia do que até algumas comunicações, não é, longas, mas o que eu agradeço é que no futuro, porque nós somos convidados a vir aqui, vocês não ponham o espaço e a palavra debate, ponham, por exemplo, perguntas, que é uma das coisas que você como moderador também pede, e o outro assumir-se como ditador de manhã, não é? E portanto, este é o meu protesto, porque efetivamente eu gosto de sair daqui não domesticado, mas mais livre e mais propenso para a liberdade. Por isso gostei até da apelação à Rita que a André. Quando lhe punham as questões e ele dizia que era o André. De facto, é isso que é importante. Obrigado. Eu gostaria só de recentrar um bocadinho a discussão também num diálogo que no fundo entre estas três... Elimine do seu ex-diálogo, você não dialoga. Pronto, quem tem estado como moderador aqui não tenta construir diálogo. Isso é que é política. Vocês puseram ali política, puseram a economia, um ano internacional das cooperativas, cooperativismo como um setor que elimina o Estado público, elimina o privado na concepção normal. Esteve ausente como algo presente no mundo da arte. Pronto, eu agradeço a sua intervenção, mas há um objetivo que nós não temos aqui, apesar de plano vasto de atividades, que é resolver o mundo em 2 dias. Não é resolver o mundo em 2 dias, é dialogar. Pronto. No diálogo entre a arte, a política e a economia, que tiveram portanto, as intervenções ontem do João Gonçalves Cunha e hoje do Cristóvão Girard, eu não sei se puderam ouvir. Eu gostaria, para quem é que está... Não, só para que estiveste a bom, então, nesta relação, eu gostaria só, aproveitando então que ouviste essa o modo como, no fundo, como é que nós conseguimos, reconhecendo que são 3 campos de poder que são absolutamente interdependentes e que, muito provavelmente, como tu dizias, se um sair, há um equilíbrio que se perde, e, portanto, é uma relação de interdependência, como é que nós podemos trabalhar de forma concreta, e eu utilizo aqui o termo concreto porque tu falas da criação de objetos, e portanto que são objetos que se apresentam, que se expõem e que se expõem a um conjunto de interpretações que não podem ser controladas, porque pertencem à esfera do íntimo, ao background de cada uma das pessoas. Como é que nós conseguimos encontrar esse equilíbrio e viver nesse equilíbrio? Bom, então, vou repetir. Há 3 processos cognitivos. 2 produzem provas refutáveis. Um não produz. Qual é que tu escolhes? Arte?
só isso. Não há diálogo possível. É estar nos sítios certos e reafirmar. Ok, então redefinir a construção do mundo, quer dizer, como é que eu me posso queixar de viver neste mundo e dos concursos da DG Arte quando há, pelo menos, sei lá, 13 anos, os primeiros 10 resultados no teatro são os mesmos? Não. Tenho que fazer alguma coisa pelo assunto. Eu vou fazer. Paulo, de falar de política e de economia para que se possa produzir arte, partindo da tua experiência à frente de instituições que são, no fundo, esse longo braço, eu prefiro muito mais a expressão braço armado, na verdade, do Estado, como é que, por exemplo, o que a Jorge já falava da reorganização das cidades, falava da necessidade das cidades serem compreendidas enquanto espaços múltiplos, e multiplicidade não apenas na sua oferta, mas multiplicidade porque ela depois encontra a própria multiplicidade dos seus cidadãos. Como é que, por exemplo, numa cidade que se constrói a partir de representações do poder como Roma, seja o poder religioso ou o poder político, e todos os monumentos são monumentos de emancipação do poder e de exibição desse poder, como é que é possível a arte poder sobreviver? Poderia falar de Roma, mas Roma é uma cidade que eu digo que vive num estado de toxicidade estética, quer dizer, é tão bela que dói. E é uma cidade absolutamente incivilizada, mas isso é outra discussão. Mas posso falar daquilo que pensei para o Porto em 2001, ou seja, eu era um pouco responsável pelo discurso global, apesar de ter áreas específicas, pelo discurso global sobre a programação. E uma das coisas que me preocupou foi transformar a própria cidade num palco, num território, territorializar a programação. E a programação deveria ir até aos lugares menos visitados, aos hospitais psiquiátricos, às prisões, toda a cidade se devia revelar. No limite, apresentei um projeto que se chamava A Cidade Vestida, em que tentei articular justamente a pernidade absoluta da estatuária da cidade, que era muito fraca, com o lado absolutamente efêmero das criações dos designers de moda que vestiam as estátuas, que depois, ao longo do tempo, se iam esfarrapando, se iam degradando, permitindo justamente essa relação entre espaço e tempo nessa territorialidade. Portanto, para mim, uma política sempre foi uma preocupação territorial, mesmo quando o território não é físico. Quando eu disse que, quando estava no Instituto das Artes, tentei organizar a intervenção política, porque a intervenção política também deve ser de programação, no bom sentido da palavra, a partir destes 3 vértices: experimentação, descentralização, internacionalização e experimentação. Porquê? Porque a experimentação era o único que me permitia justamente incorporar o novo e permitir que o novo começasse numa reação de Belousov-Zhabotinsky a empurrar o velho, percebes, a fazer circular e a criar curvas e sistemas de convecção que poderiam pôr em causa o sistema estabilizado. É claro que para aplicar políticas, defendê-las, implementá-las, é preciso algum tempo, e este país vive, digamos, num vórtice tremendo, absoluto, de estarmos sempre a voltar atrás, de estarmos sempre a fazer as mesmas coisas, de estarmos sempre a reiniciar novos processos de concursais, percebes? Vivemos num eterno retorno absolutamente destruidor e consumitivo, e, portanto, consumar qualquer política nestas condições é uma coisa muito complicada. Mas a ideia de território, sobretudo de território conceptual, de território cognitivo, se quiseres, é para mim absolutamente essencial e necessário como espaço de intervenção programática, artística e também política, no sentido positivo da política, da intervenção na polis. A intervenção na polis deve ser uma intervenção programática territorial. Tu não perguntas como é que a economia, como é que se faz a economia? Ela autoafirma-se. O que eu acho que faz falta à arte, como ferramenta cognitiva, é autoafirmar-se como o melhor dos campos. Completamente. Mesmo a formulação das frases como é que a arte pode sobreviver, a pergunta tem que ser colocada: como é que a economia sobrevive face à arte? Claro que sim.
Claro que sim. Bom, nós temos que terminar este lado aqui, porque ainda há as sínteses não é? Que têm que ser feitas destes 2 dias. Eu agradeço ao Vítor, ao Rui, à Patrícia, ao Paulo, ao André, por terem ficado aqui, e passo a palavra ao Carlos Pimenta, que vai fazer então, na qualidade de co-organizador deste colóquio, a síntese e apresentar as conclusões destes 2 dias, ao qual eu desejo muito boa sorte. Obrigado. Luís Miller, teatro. Eu não vou fazer, obviamente, síntese nenhuma, o professor Bragança de Miranda teve previsto e pediu-me para fazer a síntese. Obviamente que não me reconheço a mim próprio a autoridade para fazer como ele faria. Portanto, vou socorrer-me de um subterfúgio, que é uma afirmação muito conhecida de um escritor também bastante conhecido, que há a pergunta de que é que tratou este colóquio, e eu digo daquilo que não foi dito. E assim está resolvido essa parte. Ou seja, mas posso falar muito brevemente, talvez tirar-vos mais 2 minutos, sobre aquilo que nos motivou a fazer este colóquio. E no fundo foi um gesto, tal como se faz um espetáculo, não é mais que isso. É algo que o artista tem, que é uma voz que é o poder iniciar qualquer coisa. Eu neste momento sinto-me aqui sozinho no palco, numa situação que não me é muito confortável geralmente quando enceno, que é a chamada solidão do encenador, e que é um momento que acontece, que os artistas, os encenadores, os coreógrafos também têm, que acontece depois da estreia, em que toda a gente se cumprimenta, se felicita, convive com o público, e geralmente o encenador desaparece. Porquê? Porque a sua possibilidade de algo acabou. Ou seja, a partir daí o discurso não é dele. Tudo aquilo que aconteceu de comum, chamada comunidade estética, seja o que for, que se concretiza naquele tempo de ensaios e quer essa partilha do sensível, não queria citar autores, mas sabem de quem estou a falar, tudo aquilo se esvanece muito rapidamente e passa. O artista, os criadores já não são os detentores do discurso. O discurso é feito pelo lado do espectador e pelo lado de quem viu. E o espetáculo corre nesse discurso. Há 2 possibilidades aqui. Ou se vai atrás do discurso e se tenta corrigi-lo, enfim, entre aspas, se é possível, ou então se admite que o papel do encenador acabou aí. Eu geralmente admito que o papel do encenador acabou aí e que aquilo que se faz, ou aquilo que o artista faz, pertence ao discurso e é aí que corre. E é isso que chamamos de memória, aquilo que vemos nos museus, que nos permite construir discurso em cima de discursos e se calhar esse é um dos papéis da arte. Este colóquio tinha um truque à partida, que tem a ver com a palavra arte, ou seja, não é um colóquio sobre arte. Eu geralmente vou a colóquios, enfim, não todos os dias, mas obviamente, mas é um colóquio no qual eu mais ouvi falar de arte, porque ou se fala de estética, ou se fala de história da arte, temas ligados à arte, ou se fala de política, ou se fala de políticas culturais. E a introdução do termo arte aqui, formando esta tríade, algo conflitual até, no fundo foi esse o truque que nós pretendemos fazer, ou pretendemos, essa pedra que nós pretendemos introduzir nesta lógica. Ou seja, se o colóquio estivesse chamado Cultura, Política e Economia, nós viríamos, ou a maior parte das pessoas, o público seria diferente. E viria aqui à procura do saber teórico ou prático, do fundo, como
estimular o desenvolvimento de públicos, como fazer para a direção do Senato, como fazer não sei o quê, quais as políticas culturais em Portugal, na Bélgica, na Holanda, na França, na Itália, na Dinamarca, e compará-las. Portanto, era um discurso relativamente recorrente, do qual todos nós já de alguma forma conhecemos, ou até nos esforçamos até para conhecer mais, e há sempre ensinamentos interessantes. Mas ao introduzir o tema da arte aqui, eu acho que achamos que tem a ver com essa experiência que a arte provoca, com essa subjetividade, que é algo de pessoal, e é um pouco aquilo que o André pretendia dizer. Essa afirmação, que é também, que é partilhável, obviamente, não é? Mas que é algo próprio do subjetivo, e que algo até que egoisticamente, ou de alguma forma egoísta, queremos só para nós, esses momentos que o encontro com a arte proporciona. Portanto, ela nestes três territórios assume quase a palavra ali tem um efeito de estranheza, porque seria normal que só ela tivesse a palavra cultura. Nós já sabíamos que seria inevitável, durante os 2 dias do colóquio, que a questão da cultura surgisse. Embora francamente me tenha agradado muito que se tenha discutido muito mais arte. Olhando para o logotipo, ele sempre esteve ali atrás, e todas as imagens são sujeitas à interpretação. Se calhar aquele vermelho, aquela peça vermelha ali, que ali está, que é uma peça de puzzle, é um missing link, é sempre a peça que nós temos à procura para acabar o puzzle e nunca a encontramos, e é essa peça que no fundo acaba por fazer com que despendamos mais esforço para a encontrar, que nos meia a cabeça, que nunca é definitiva, porque se a perdermos o puzzle não acaba, portanto fica ali uma obra completamente incompleta, passa. E é também, ou então é a peça que está a mais, também, porque tem referência logo, logicamente, a ver com dinheiro, tem um 500 que nós aqui há dias, na dupla cena, já de brincadeira, nos perguntávamos, mas porquê 500? Explicação racional, porque é o valor máximo das suas notas. A explicação lógica, meio brincadeira, porque é o orçamento que temos para fazer esta flota. E esta metáfora sobre a questão dos 500 tem a ver com uma coisa, e talvez não pretendam fazer a síntese, mas sobretudo o que me motivou a fazer este colóquio, para que, no fundo, para que seja possível iniciar qualquer coisa, que é aquilo que o artista faz, quando faz um espetáculo, inicia coisa qualquer, depois continua, foi precisamente isso que nós fizemos, porque se fosse produzir discurso, continuará de outras formas. Daí, nós já não temos nada a ver com isto, não sei fechar as contas, se eu quer. E dizer-vos também que ele é motivado neste tempo de contenção, de uma certa inação, muitas vezes, que toda a discussão pode provocar, sobre isso, ou seja o que for, enfim, é do dia a dia. Faz-me lembrar um título de um documentário de uma realizadora portuguesa, Margarida Cardoso, que depois de trabalhar uma vez, que fez um documentário que teve há uns anos, 4 ou 5 anos, até foi trabalhado no Alto de Lisboa, e o título do documentário era "É preciso fazer as coisas". E basicamente o que nos levou a este colóquio foi "É preciso fazer as coisas". Está feito, muito obrigado. Obrigado aos participantes, muito sinceramente aos intervenientes, que também acreditaram que é preciso fazer as coisas e vieram fazer as coisas e se dispuseram a escrever comunicações, alguns perdendo algumas horas durante a noite, ou ganhando. Obrigado ao público também. Um agradecimento muitíssimo especial ao Instituto Francês de Portugal, à Rua Cinemas, que sem qual realmente
grande percentagem deste encontro não seria possível. À sua diretora também, à Câmara de Imagens, obviamente, mas aqui também o António Câmara Nominal deu alguma autorização para eu falar também com o António Imagens, à Universidade de Humanidades e Tecnologias, que irá publicar isto que está gravado para depois sair no iTunes e em podcast e através do blog. Eu direi quando sairá, mas sobretudo esta reflexão, aquilo que foi aqui produzido e que nós pretendemos que continue no discurso, e continue, por exemplo, no jantar, falámos até da arte e cultura e economia às tantas da noite, que eu disse que alguém fizesse uma pergunta sobre esse tema levado a um tiro, se era discutir futebol, mas pronto, é isso, fizemos com esse sentido. Portanto, muito obrigado a todos que contribuíram, todos aqueles que contribuíram por isso. Está mal em chamar colóquio a isto. Isto teve muitos. Eu vou pela última vez exercer o prazer de descobrir esse grupo. E da tirania, que é fantástico. E é mandá-lo calar. Muito obrigado e boa tarde.